falando do mercado dos técnicos, vamos virar a página e bora para Belo Horizonte, porque o Atlético Mineiro anunciou nas últimas horas a demissão do Cuca. Caiu após uma sequência ruim de resultados. A gota d'água foi a derrota para o Cruzeiro pela Copa do Brasil, também pelo primeiro duelo das quartas de final da competição nacional mata-mata. O Cuca, que estava na sua quarta passagem pelo Atlético Mineiro, retornou em dezembro, foram 45 jogos oficiais, campeão estadual no início do ano, mas não conseguiu dar sequência, né, aos bons resultados. O Cuca foi desligado do Atlético Mineiro. Foi um erro do Galo trazer o Cuca de volta para essa temporada? Mauro Betting, começando por você. O trabalho não estava legal, né? O Atlético junto com o Inter, para mim, em termos de Brasileirão, ou momento, aí cada um na sua, ou não estando mais, o caso do Galo, Copa do Brasil, Libertadores, o Inter acabou saindo, e é por isso que eu estou falando Inter e Atlético Mineiro, e o Galo ainda está vivo, e está vivo mesmo, com chances de título na Copa Sul-Americana. Não é o ideal, mas é o torneio que está, aliás, junto com o Fluminense. O Fluminense até acho que tem mais chance na Sul-Americana do que na própria Copa do Brasil, como eu disse, e até talvez mais que o próprio Galo, até porque o Galo fica uma grande incógnita agora. Já vinha sendo, porque o elenco ainda é bom, a gente sabe problemas financeiros e institucionais que não são fáceis, mas o Cuca tem estofo, porque para mim é o maior treinador da história do Atlético Mineiro. O que ele fez sobretudo em 2013, depois faria mais para frente também de novo, em todas as suas passagens vitoriosas, é impressionante, né? É um senhor treinador, mas chega um momento que não tá legal, e no futebol brasileiro, até quando tá mais ou menos, ninguém tem a menor paciência. Estou falando, repito, do maior treinador da história do Atlético Mineiro, que é o Cuca. Então fica essa questão, vai mudar alguma coisa? Deve dar aquela mudança, né? Aliás, o chamado fator novo, e ainda mais nos clássicos, e tem a volta duríssima pelo que tem jogado o Cruzeiro, pelo que não tem jogado o Galo, não só na Copa do Brasil, aquele fato novo, às vezes pode citar alguma coisa. Eu até brinco meio que falando sério, que se é para ter fato novo, um treinador para motivar, então se tivesse um treinador a cada 38 rodadas do Brasileirão para todos os clubes, que daí teria sempre um fato novo treinador. Não me parece muito distante isso no futebol, mas o Galo tem seus problemas, não mostrou soluções também quarta-feira, mereceu pela segunda etapa, e muito por mérito do Cruzeiro, a grande vitória cabulosa, a grande vitória celeste, e agora fica nessa situação, sem treinador e sem grandes perspectivas o Galo, para brasileiro, claro, para a própria Copa do Brasil, mas ainda vivo, e acho que é isso que tem que se fiar a diretoria atleticana e sobretudo o torcedor do Galo, que Sul-Americana tem jogo ainda para o Atlético. Vampeta, diretoria do Galo entende que o trabalho do Cuca já atingiu o teto, e depois da derrota para o Cruzeiro, uma derrota que machucou e muito, né, o torcedor do Galo, o Cuca na entrevista coletiva disse que não sabia, né, se conseguia fazer, tirar mais desse time, né, e é claro que essa declaração repercutiu mal, e agora sim, a demissão do Cuca é anunciada, é oficializada pelo Atlético Mineiro. Vampeta. O Cuca que acabou de sair também de uma cirurgia de ombro, né? Acabou de... Acho que os caras esperou para dar demissão, ele mesmo, depois da cirurgia. Como o Modo falou, né, um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, e para mim o principal treinador do Atlético. Eu não demitiria, vai ter essa pausa aí agora para a data FIFA, daria mais treino, tudo, recebeu reforço. Há de convir que, depois do Flamengo, eu acho que quem tem mais opções de ataque é o Atlético Mineiro. Você pega ali, ó, o Júnior Santos foi contratado caro, artilheiro da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Libertadores e artilheiro, pouco aproveitado, quase sem chance nenhuma. Trouxe o Biel agora, que queira não está dentro do plantel Bernard. Né? Você tem o Coelho, tem o Rony, tem o Hulk, tem o Scarpa. E o Atlético não vive um bom momento assim em termos de campeonato brasileiro. Dentro das Copas, o esperado, está classificado na Sul-Americana. Na Copa do Brasil ainda está vivo, mas tem que reverter esse resultado. Perdeu para o principal rival, onde há menos de 4 meses atrás o Atlético conquista o título mineiro com o Cuca diante desse adversário, que é o Cruzeiro, que subiu muito na temporada. Eu não admitiria, não mandaria a Cuca embora, não. Ou também, só se ele pediu para ir. Para trazer essas 3 opções que eu vi aí, o Sampaoli, Caixinha e Ramon Dias. Ramon Dias, porra. Deixa o Cuca, pô.
O São Paulo já foi contactado, já acertou o contrato às 11h38, às 11h39 ele desacertou o contrato, aí ele pediu a contratação de todos os jogadores do Cruzeiro, aí falaram que não era possível, então ele pediu o Real Madrid, não foi, pediu parte da presidência e o trono do Zema também, e parece que ainda não tem não negócio. Acaba de o São Paulo também falar que vai pagar as dívidas do Galo, o Galo aceitou, mas ele disse que não sabe disso e nem foi contactado pelo Atlético Mineiro. Tô brincando aqui, mas é mais ou menos isso que é a última contratação do Santos ao tentar acertar com o São Paulo. Acertou 2 vezes e a cada vez, beleza, tá, só que eu quero mais isso, ou o que é pior, aqui não é exagero da minha, quer dizer, eu exagero um pouquinho. Ele chegou a pedir um atacante que eu não sei quem é, ou você falou, beleza, tá bem encaminhado, falou, não, mas não quero mais. Assim, tipo, e não é que não quero mais, tipo, 2 semanas depois, tipo, de um dia pro outro, né? Então, assim, o pacote de São Paulo, eu estaria completamente fora. O Alexandre Matos, que trabalhou com o Sampaoli no Atlético Mineiro, conta essa história de que ele não queria cruzar com o Sampaoli de jeito nenhum. Nos bastidores. Até porque ele manda embora todo mundo. Gente, o Sampaoli é louco. O Alexandre Matos contou em entrevista aqui à Jovem Pan que a cada encontro ali nos corredores com o Sampaoli, ele pedia mais 3 contratações. Né? O Sampaoli é bom pra jogador, cara. Ele deixa o jogador rico. Que ele manda contratar, dá 3 anos de contrato, 4 e vaza. Não vaza ou não quer mais o cara. Mas isso que ele fez com o Ganso no Sevilha. Ele que brigou e logo depois falou, não quero mais. Eu vou dar uma sugestão pro Galo. Deixou o Gesso bem, levou pra... Sim, Olympique, ele é absolutamente bem. Uma ida dessa pra Europa, você resolve sua vida. O Cueva que ele levou 4 anos de contrato. Estão vindo agora do Cueva, tá jogando no time aí que ele ganha $15 mil. Sim, tá aqui no Brasil ele ganha acima de 400 mil, 500 mil. Tava indo lá pro Júnior de Barranquilla, né? Tava no Emelec, e aí ele ganhava $12 mil por mês no Equador e ia ter um aumento se fosse pra Colômbia. Olha o padrão salarial também aqui da nossa vizinhança, né? Mas eu vou dar uma sugestão pro Galo e tal. Contrata o Zé Mourinho. Acabou sendo demitido agora lá do Fenerbahçe. Tem um monte aí que foi demitido, né? Cara, pelo menos manda o treinador do City tá o treinador do Manchester United tá pra cair também. Não, falando sério, o Galo tem o futebol brasileiro dos últimos anos também. Não, mas já tem, não é? O pacote sai mais barato que o do São Paulo. Não, e o resultado já não é mais o mesmo Mourinho, vai pro nível do futebol brasileiro e sul-americano. E numa dessa, o Mourinho foi, quer saber? Então, o problema é que nem os pauzinhos azul lá do WhatsApp ele responda, mas ele vai quê? Não, é lógico. Uai. No momento atual do futebol brasileiro e pelas finanças. O Fenerbahçe é maior que o Galo? Não. São times. O próximo que pode cair aí. O próximo que tá beirando cair é do Manchester United, né? Sim, também, sim. Né? Depois da eliminação do time da 4ª divisão. Tá mal jogando nada. Tem reunião hoje lá também. Mas tem jogo, tá? Veja. Agora, o United ninguém resolve o problema do Manchester United. Nem o Alex Ferguson, se voltasse o Alex Ferguson de 99, resolveria. Deixa, enfim, o velhinho lá curtindo a aposentadoria. Ou volta o Bob Shaw. Agora, eu nunca vi uma demissão, uma nota de demissão como a do Cuca. Isso me impressionou isso eu não vi. muito. O que aconteceu? Eu vi. Não é aquele... O Galo publicou uma nota de uns 10 Porque a nota é padrão, né? Todo mundo copia e cola as últimas demissões. Não, mas a do Galo foi totalmente diferente. Uma nota comprida e com aspas do demitido. Isso é novo. O maior treinador da história. Então, a nota diz isso. Enfim, desde hoje o Cuca não é mais o nosso técnico, Paraná, o maior técnico da história do Galo, isso, aquilo, Paraná. Aí vem as aspas, o Cuca. De fato, os resultados, né? Então, não são condizentes com aquilo, com a expectativa do clube. Essa nova fase do nosso trabalho aqui não foi tão boa assim. Fecha as aspas, aí o Galo continua. O texto lá, levantando a bola do Cuca, falei, mas pera lá, se tá tudo tão perfeito assim, por que ele saiu, né? De qualquer forma, é claro que o trabalho não vinha bem e tal, mas é preciso que se entenda também que esse é um momento muito especial para os integrantes da SAF do Galo. É aquele momento de inferno astral. Não podemos esquecer que, nos últimos dias, houve um rompimento empresarial entre Menin, um dos donos da SAF, e, digamos, o seu principal executivo no canal de televisão. Há um banco que tem o seu controle prestes aí a ser comprado por uma outra instituição financeira. Esse banco tem como principal acionista um dos integrantes da SAF, ou seja, é mais um outro fator que causa algum incômodo. Então, o momento não é bom. Os resultados em campo piores ainda. E, de fato,
o Galo de 2025 faz algumas coisas inexplicáveis. A contratação do Dudu, para mim, está entre elas. Até hoje eu não entendi esse movimento. Não sei o que levou o Galo a tirar o Dudu, que não vinha bem no Palmeiras, pior ainda no Cruzeiro, e achar que ele pudesse ser uma solução. Dudu, que é um jogador caro em um time, em um clube, uma SAF tremendamente endividada. E para piorar também, não sei por que o Cuca escalou o Dudu para esse jogo lá contra o Cruzeiro. E entre essas muitas coisas inexplicáveis desse mundo, muitas vezes indecifrável da bola, o Atlético, enfim, comemorou na quarta-feira 2 anos da sua nova arena, uma arena na qual o Cruzeiro parece que é o dono absoluto da história, porque o Cruzeiro tem um aproveitamento acima de 70% na arena do seu arquirrival e aumentou ainda mais esse retrospecto na última quarta-feira. O Atlético está comprovando que o Palmeiras soube encerrar ciclos com o Dudu, que era um jogador ali que parte da torcida queria que o Dudu permanecesse, queria que o Dudu ficasse até o fim do contrato, e com o Rony. Leila estava certo. Porque o Rony também não tá numa fase muito legal lá. Tá pior, hein? No Atlético Mineiro. O Caio Paulista já não jogou bem no Palmeiras, sim, e não tá jogando bem lá também. Jogadores de muita história, Mike, Zé Rafael, não tô falando... Zé Rafael também não tá legal no Santos. Tá problemas. E de novo, a diferença fundamental é que no caso do Mike, sobretudo do Zé Rafael, foi com muito respeito por parte da direção do clube e tal. No caso do Dudu, embora muito complexo, faltou respeito, do Rony também. Leila, quando fala do Rony, fala de uma maneira extremamente desrespeitosa e deselegante. Também não me causa surpresa. Mas assim, com o Mike foi muito legal, com o Zé Rafael foi muito legal. E tem que ser assim. Jogadores históricos, verdade, Marcos Rocha também. E todos merecem todo esse carinho, esse respeito pelo que fizeram, né? E Dudu é o craque ídolo do Palmeiras do século. Você pode até a questão da idolatria, se discutir e tal, mas como craque, pra mim ainda é indiscutível. É o maior jogador desse século, é a virada de chave mesmo do Palmeiras, né? Vai ter até um livro, em breve, esse eu não escrevi, sobre virada de chave. Não. Tô juntando a editar um pouquinho, mas é também. Mas você tá no meio. Tô um pouquinho no meio também. Assinado o contrato hoje também. Muito feliz pelo autor também. Virada de chave, anota esse nome. Vai falar muito da conquista da Copa do Brasil 2015 a partir do chapéu do Dudu naquele 9, nunca lembro se era 9 e pouco da manhã no domingo, acho que 10 de janeiro de 2015, quando chega o Dudu, que na quinta-feira estava acertado com o Corinthians, que havia feito até camisa para ele jogar a Florida Cup. O visto dele para os Estados Unidos foi o Corinthians que havia feito. Na sexta-feira ele acertou com o São Paulo, no final da tarde sábado acabou acertando com o Palmeiras. Aí muito mérito do Alexandre Matos nessa negociação toda. Mas enfim, então fica no Cuca. Agora tem uma pergunta aqui, eu confesso que apesar de ter feito um direito torto lá na São Francisco, não pela USP, mas por mim mesmo, o Éder Ferreira pergunta aqui, vem do programa agora da Jovem Pan, vem uma dúvida. Como é que se demite alguém que está com atestado médico ou que acabou de operar? Por isso que eles esperaram, né? Que a cirurgia do Cuca aconteceu ontem. Não tá liberado? Quer dizer, e ele foi pra casa. Não foi assim, pelo que eu entendi. As informações que chegaram dos colegas lá de Belo Horizonte, que ele realizou essa cirurgia no ombro, foi pra casa ontem mesmo. E agora, pela manhã, foi demitido. Então não foi no hospital. E ao que tudo indica, houve um acordo entre as partes, a ponto, inclusive, do Dudu se pronunciar dentro da nota do Galo. Do Cuca. Desculpa, do Cuca se pronunciar em meio à nota do Galo. Também, a aspa do Cuca dentro da nota oficial do Atlético Mineiro, que é novidade, né? Que é novidade. Abre aspas. Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo sem restrições. Agradeço à comissão técnica, a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Vitor, Brax, a diretoria. Meu muito obrigado pela confiança aos torcedores. Categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no coração, no meu e da minha família. Muito obrigado a todos. Fecha aspas, a declaração, a aspa do Cuca. Então ele foi demitido, ele não pediu demissão, certo? Pela nota. Isso está dentro da nota do Galo. Pela nota. Não, com certeza. O Cuca foi comunicado na manhã desta sexta-feira da demissão. Citei jogadores do Palmeiras porque tem vários lá no Atlético Mineiro.
mas o próprio Júnior Santos, que foi citado aqui pelo Vampeta, ainda não é o Júnior Santos que se imaginava quando foi contratado, o Júnior Santos do Botafogo, ainda não conseguiu repetir esse desempenho, essa atuação com a camisa do Galo. Então, a gente está falando aqui de jogadores importantes que o Cuca perdeu, e ele cita na nota alguns desfalques, mas também muitas das contratações não se justificaram ainda nesse Atlético Mineiro. Mas, o Pedrinho, outro dia eu fui trabalhar em outro centro de curso lá num Galo e Grêmio. E era assim, é impressionante que parece que ninguém justificava mais, né? O time inteiro jogando muito mal. É assim, para mim, uma coisa meio indecifrável que está acontecendo com o Atlético Mineiro, porque o elenco é um elenco de quem a gente tem obrigação de esperar um pouco mais, né? Não é possível que a gente, como crítico de futebol, vá olhar aquele elenco e falar, isso aqui não é, enfim, não é nada, é um time ruim. Não é. Quer dizer, eu tenho certeza que se você começar, enfim, fatiar esses jogadores, começar a distribuir esses jogadores por outros clubes, outras camisas, muitos deles vão voltar a jogar bem, porque eles podem jogar bem, eles já fizeram isso. E eu não entendo, assim, como é que juntando todo esse pessoal não dá nenhum tipo de química aí, né? Porque tá todo mundo jogando mal, dá assim, sei lá, a impressão de que um olha pro outro e fala, putz, eu não quero mais jogar com você, enfim, com você não dá certo, porque é um mal-estar coletivo diferente mesmo, porque a gente já viu muitos times em má fase, mas muitas vezes são elencos ou mesmo equipes, né, muito mais precárias. No caso do Galo, não. Você olha do goleiro ao último atacante, todo esse grupo é formado por jogadores, em tese, de ótimo nível. É injustificável o que está acontecendo. É o único que tem justificado o futebol, que justifica dentro de campo, é o Hulk. Esse, sim. Para mim, o jogador mais decisivo aí do futebol brasileiro. Falando aí em 4 temporadas, 5 temporadas, não sei. Não à toa, em alguns jogos, inclusive ao final desse jogo contra o Grêmio, ele, na entrevista pós-jogo, dá meio que uma bronca em todo mundo. Falando, olha, o time precisa ter mais vergonha. A gente precisa ter mais responsabilidade, né? Cuca, pelo Atlético Mineiro, encerrou a 4ª passagem pelo Galo em 2025. 45 jogos, 22 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, conquistou o título do Campeonato Mineiro no primeiro semestre, deixa o time nas quartas da Copa do Brasil e também nas quartas da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, 12º lugar, com 24 pontos em 19 jogos. O Cuca, que se despede do Atlético Mineiro. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, pode mandar para cá também a sua participação. Ainda falando do Galo, as opções que foram trazidas aqui, a gente tem um retrospecto do Cuca, agora com arte e tudo na tela para você, que se liga com imagens pelo Panflix, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. 45 jogos, 22 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 64 gols marcados, 39 sofridos, aproveitamento de 57%, sem contar o estadual. Aproveitamento de 50% para o Cuca nesta 4ª passagem dele pelo Clube Atlético Mineiro. E as opções que o Vampeta até adiantou e a gente já começou a comentar, já falamos do Sampaoli, Pedro Caixinha e Ramon Dias. A informação dos nossos colegas lá de Belo Horizonte dá conta de que Sampaoli já assinou positivamente, sinal verde para o Galo, e a bola está com o Atlético pacote Mineiro. que já falamos agora. Se teve lista ou não, mas é o roteiro Sampaoli. Vai acontecer, vai apresentar aquela lista enorme de jogadores. Depois desapresentá-la ao mesmo tempo. Não, e no Santos, a lista de jogadores tinha atleta da 2ª divisão do Japão. Até tem bons nomes, mas o problema é que ele pede um. E falando sério, 3 pessoas, diferentemente do Santos, me confirmaram essa história agora. Ele pediu um nome, que não sei qual é, também não quis saber, e despediu de novo, se dá pra dizer. Não é que ele mandou embora, não. Ele falou, não, mas não quero, mas você pediu, assim, em questão de horas. Aí é duro, né? Ramon Dias foi procurado pelo Vitória, que é o adversário do Galo, neste domingo às 18h30. Tem Vitória e Atlético Mineiro, Ramon Dias. Mas o Ramon Dias parabéns aos dois, né? Vitória e Galo. Duelo de quem vai subir o Vitória é meu amigo Rodrigo. O Rodrigo que jogou, que é
faz parte lá da O Ramon lateral? Dias, lateral. Ramon Dias descartou, no Corinthians descartou também, o Vitória. seleção brasileira. Descartou o Vitória. Tá livre no mercado desde que deixou o Olímpia nessa semana. Olímpia! Foi Falando aqui, deixado pilhado, pelo né, Olímpia pilhado? depois de 7 jogos. Ele durou 7 jogos do Olímpia. Deus, E o só Caixinha... 7, eu pensei até que era mais. Ganhou né? 2, empatou 2 e perdeu 3. 3, fora. E o Caixinha é um dos 3 nomes aqui especulados, né? Que foram nomes procurados, inclusive, aí, por membros 3 da estrangeiros, diretoria. então. E 3 estrangeiros. O Galo que teve... E agora, de novo, qual deles pode fazer o Galo jogar? xenofobia zero, tá? Mas o Galo teve algumas experiências com estrangeiros. Realmente, Dudamel durou 10 jogos e foi prematuramente eliminado e despedido, né? Aliás, por aquele time lá do interior de Pernambuco, na Foi. Copa do Brasil, esqueci o nome. Né? Foi, e não era o Retrô, Afogados? Né? Não, Acho que é Afogado, né? da Engazeira. Isso aí. Pois é. E o turco, o Mohamed também, né? Que tem uma história de vida muito impressionante e tal, mas enfim. E de novo, né, xenofobia zero, uma das maiores lástimas. E de novo, alguém que foi até chamado xingado de xenófobo agora no comentário aqui, e de flamenguista também, mas que eu achei fantástico. Mas enfim, que não é um xingamento, mas é uma constatação que de fato não sou. Mas eu não posso ser xenófobo porque toda a minha origem de bisavó são de fora do Brasil, então seria contra a mim mesmo, né? Eu sou médio italiano, médio alemão de origem, então não dá para ser xenófobo em coisa alguma. Mas aí eu sou meio como o Vanderlei, como outros também, toda hora só pode ser treinador estrangeiro agora. É aqueles modismos, né? Fábio Carille, depois de um trabalho sensacional com o Corinthians de 2017, a moda foi trazer os jovens treinadores ou vir alguém da comissão técnica para assumir os times. Não é toda hora que deu certo, inclusive para o próprio Carille. Aí no ano seguinte, você aposta no Filipão, foi muito certo no Palmeiras, então vão trazer nomes mais rodados. E a partir de 19, o sucesso daquele espetacular Flamengo de Jorge Jesus virou quase que opção só para treinadores de fora. Acho legal que o que está acontecendo muito bem com o Felipe Luiz também no Flamengo possa inspirar que você pode trazer um treinador brasileiro jovem, um treinador brasileiro mais experiente, um estrangeiro mais experiente, um cara que quase ninguém conhecia, tipo Abel Ferreira, que dá certo. E, de novo, não tem modelo. O problema é que, às vezes, a gente fica, Pedrinho, nessa coisa da moda. Então, deu certo o estrangeiro, só estrangeiro. Deu certo um jovem, só jovem. Deu certo um ex-treinador que está começando agora como auxiliar técnico. Agora, por exemplo, o insucesso do Kleber Xavier no Santos pode fazer, não, viu o que deu com o Kleber Xavier? Gente, e uma série de circunstâncias para qualquer profissional, e não só no time de futebol, aqui na Jovem Pan, na mídia, na loja de numa mecânica, é uma série de coisas. Mas no futebol é impressionante como nós da mídia também acabamos comprando essa ideia de que deu certo em algum lugar vai dar certo em todo mundo. Ou às vezes no próprio lugar, ou às vezes até com o próprio nome. E a nova moda agora pode ser a moda do currículo ruim. Que o Ramon Dias vem de 2 trabalhos. Exato, pra lá também. de discutíveis e já tem E convite. O Caixinha nem se fala. Já tem, Horríveis. pô, E Antônio será que é Oliveira. assim? Antônio Oliveira. Tem vários. Ou seja, a moda é currículo ruim. Por exemplo, pegar um dos maiores Aquele lá que não ficou muito tempo no Vasco. Ricardo São Sapinto. vários. Não, Ricardo Sapinto não dava e o Boina. Esse O comprou Boina. o Boina. O Boina. Pois é, o Levou Boina. 6 milhões. Álvaro Pacheco, Álvaro né? Pacheco. Isso aí. Coitado, Pacheco. o Boina, eu adoro o Boina. Mas, por exemplo, o bem lembrado mais uma vez pelo Piperno. Pegar um dos maiores treinadores da nossa história, o mestre Oswaldo Brandão. Trabalhou, inclusive, também aqui na Jovem Pan um pouquinho. Não, perdão, foi na Record, mas é todo grupo, na época todo grupo. O Brandão chegou a ser ele começou muito cedo a carreira como treinador, porque ele teve um problema no joelho, assumiu o Palmeiras e foi campeão de 47, com a zaga que inclusive inspiraria o maestro Totó a fazer a linha atacante de raça, né? Defesa que ninguém passa. Mais do que a linha atacante de raça, defesa que ninguém passa tem a ver com o time campeão paulista de 47. O Brandão teve uma época que ele acaba sendo treinador campeão paulista em 47, muito prematuramente, ajuda a montar aquela grande Portuguesa do início dos anos 50, mas tem um período que ele vira gerente de um cinema em São Paulo, porque não está conseguindo empregos. E passa-se o tempo. Aí ele ganha o quarto centenário com o Corinthians em 54, até o último título do Corinthians volta a ser campeão em 77 com o Oswaldo Brandão contra a Ponte Preta, e teve momentos que não foram tão bons a carreira. Em 64 ele dirigiu o Botafogo de Ribeirão Preto, toma de 11-0 do Santos e é demitido. Logo depois ele assume o Corinthians, leva 7 do Santos e era o apelido que ele mais detestava na vida, que era 18, porque em um mês ele tomou 18 gols do Santos do Pelé, o que não é demérito. Então assim, ele trabalhou, se não me engano, na Portuguesa Santista nesse período também. E teve outros momentos, chegaria à seleção brasileira, voltaria a seleção brasileira em 75, montaria a segunda academia do Palmeiras. Gente, Oswaldo Brandão, um dos maiores treinadores, passou por vários momentos. E é como você falou, Pedrinho, às vezes o cara tá num momento de baixa, esquece, não serve mais. Aí o cara também tá num momento maravilhoso, aí você quer pra tudo, até pra ser CEO da sua empresa. E também não é o caso.